e não ia conseguir pagar essa dívida. Então essa dívida que a gente fala é porque o Obadias passou por um processo de cuidar dos outros profetas para lá na frente, eu creio, teve um propósito muito grande para aquele povo, porque dali para frente a gente pode ler que essa fome, essa miséria passou. Então essa história dessa mulher, dessa viúva, eu pontuei aqui uns 6 itens que a gente pode estar aprendendo com essa viúva. Então, essa viúva também, essa mulher, como a gente pode chamar, está dizendo como ela for viúva, né? Ela mesmo na hora de angústia, de pressão, de vento soprando contra ela, ela teve a sabedoria, teve a paciência de ir procurar ajuda. Então, a única ajuda que ela conseguiu achar foi com o profeta Eliseu. Então, aqui a gente vai pontuar algumas lições aqui que a gente pode aprender com essa mulher. A primeira ponto que a gente lendo ali, que eu consegui achar, é que ela conhecia o testemunho do marido dela. Por quê? Porque quando ela foi de encontro ao profeta Eliseu, a primeira coisa que ela falou para ele foi que ele tinha morrido, mas ele conhecia o marido dela e ele sabia que ele era temente ao Senhor. Então, apesar de ele ter deixado essa dívida para a família dela, apesar de tudo, ele também tinha suas qualidades. E o que a gente pode aprender aqui é que a gente tem que olhar mais para a qualidade dos nossos irmãos, deixar de olhar mais os defeitos, deixar de estar apontando o irmão, falando do irmão. Mesmo a gente não querendo, a gente é falho, a gente é feito de carne e osso, a gente erra todos os dias, mas a gente, graças a Deus, temos a oportunidade de pedir perdão para Deus. Então, ela conhecia o testemunho dele, sabia do legado que ele tinha deixado para a família dela. Então é isso aí. A gente tem que olhar mais as qualidades, procurar olhar mais as qualidades, né? E deixar de estar apontando o irmão pelo defeito. Porque assim, eu tenho um defeito, todo mundo aqui tem um defeito. A gente sabe qual a nossa fraqueza, onde mais a gente tem dificuldade de estar aprimorando as nossas essas coisas. Então é isso, buscar mais a qualidade, deixar de apontar, deixar de julgar, porque julgar deixa para quando Jesus voltar. Deixa para quando Jesus voltar, que ele vai vir até nós e ele vai julgar quem é e quem não é. Então ali a gente vai saber quem está na presença de verdade. E aqui temos a segunda lição, que ela foi buscar ajuda com a pessoa certa. Mesmo a Bíblia ali não citando, a gente lendo, eu procurei, a Bíblia não cita em nenhum lugar, mas a gente pode imaginar como Obadias guardou os profetas, além de Eliseu. Eu acredito que ali tinha mais profetas além dele, só que como Obadias era uma pessoa temente a Deus, eu creio que ele, antes dele falecer, ele instruía os seus filhos, instruía a sua mulher, quando tivesse alguma dificuldade, buscar ajuda com aquela pessoa que está na presença de Deus, que está buscando a Deus. Então Eliseu, ele era um profeta escolhido de Deus, ele era um profeta da presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia mesmo vai dizer que através de Eliseu, muitos milagres aconteceram através de Eliseu, através do próprio profeta. Então, a lição que nós aprendemos aqui é que Deus coloca pessoas ao nosso redor, pessoas escolhidas por eles, pessoas com sabedoria, pessoas com discernimento, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para estar ajudando nós quando a gente precisar. Aqui mesmo tem um monte de mulher, vocês podem estar ajudando umas às outras. Vocês estão toda segunda-feira aqui orando, buscando a presença, pode estar se ajudando. Tem muitas pessoas da igreja, o próprio pastor, ele vai saber dar uma palavra para a gente, a irmã Islane, a irmã Camila, todo mundo. Então, mas para a gente ter essa ajuda, a gente tem que reconhecer que a gente precisa.
precisa de ajuda. Só que muitas vezes, quando a gente está na dificuldade, está o vento soprando, o barco está balançando, muitas das vezes a gente age por impulso. E às vezes nesse impulso a gente quebra a cara. A gente vai procurar ajuda em pessoas vazias. A gente vai procurar ajuda em pessoas que às vezes estão passando mais dificuldade do que a gente. Em vez de a gente esperar uma palavra de conforto, a gente tem que dar uma palavra para ela. Então a gente tem que procurar buscar soluções em pessoas que já passou ou tem experiência do que a gente está precisando escutar um caminho, mostrar um caminho, dar uma palavra de conforto, um abraço, mostrar o caminho certo, o que é o certo, o que é errado, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E a terceira lição que eu pontuei aqui é que ela foi sincera. E a sinceridade na vida de um cristão, eu creio que ela é fundamental. Deus se agrada de pessoas sinceras. Deus se agrada daquelas pessoas que ajudam o próximo. Deus se agrada daquelas pessoas que estendem a mão de verdade, estendem de coração e não ajudam uma pessoa esperando algo em troca. Então Deus se agrada, e a gente já pode também pontuar aqui que a gente também não precisa sair falando tudo da nossa vida para uma pessoa, para outra, ou porque é isso, a gente não precisa sair falando, mas tudo que a gente falar, tudo que sair da nossa boca, tem que ser uma coisa verdadeira, tem que ser uma coisa de verdade, tem que ser no coração, principalmente quando a gente está orando. As nossas orações têm que ser verdadeiras, não pode ser uma oração de qualquer jeito, tem que ser uma oração de verdade, joelhinho no chão, cara no pó, como o nosso pastor sempre diz, né? Porque a gente tem que buscar a presença de Deus. E a quarta lição é que ela tinha uma boa relação com os vizinhos dela, porque ali quando Eliseu disse para ela sair e buscar vasos, e não poucos e vazios, na sua vizinhança, eu creio que ali também não tinha só vizinhos, provavelmente tinha familiares, como aqui muitos moram perto de suas famílias. Então ela não tinha uma boa relação com seus vizinhos. Por quê? Porque se faltasse ali 2, 3 vasos, 4 vasos, a sua dívida não seria paga, ela não ia conseguir encher a quantidade de azeite para pagar aquela dívida, para ela vender. Então Deus disse para Eliseu, dizer para ela buscar vaso, porque ela tinha relação. Então a gente tem que ter uma boa relação com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com a nossa casa, com os nossos filhos, porque na hora que a gente tiver mais necessidade, precisando de alguma coisa, aí eu posso dizer que o primeiro que a gente vai correr é o nosso vizinho. Na hora que a gente está ali fazendo um café, uma comida, falta um sal, falta um açúcar, a gente grita com o vizinho. E se a gente não tiver a comunhão com o vizinho, vai ter que sair de casa na hora do apuro, vai lá buscar esse sal, buscar esse açúcar. Até na própria família, às vezes chega aí no final de ano, Natal, vamos lá fazer a ceia. Mas eu não me dou meu irmão, meu tio. Então, como é que tu vai passar no ano, vai querer uma coisa melhor no outro ano, se tu já tens um contratempo na própria família? E é como eu falei outra vez aqui, começamos um ano, estamos no mês de fevereiro, queremos coisas diferentes. Só que a gente não pode estar fazendo as mesmas coisas que fizemos no passado. Verdade. A gente tem que adquirir coisas diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. Verdade. Então, eu creio que a relação dela com os vizinhos delas é excelente, porque ela conseguiu a quantidade de vasos, levou para dentro de casa, os vasos foram cheios, e ela conseguiu pagar a dívida dela, sobrou ainda, como diz ali no próprio texto, que sobrou, para ela ver o resto da vida com os filhos dela. Glória a Deus. E aqui temos uma quinta lição. Eu acho essa quinta lição uma das mais importantes. A que o Espírito Santo mais falou comigo foi essa questão aqui, que ela foi obediente. Então, ali quando Eliseu passa as instruções para ela,
ela sair, buscar os vasos, entrar para dentro de casa, os seus filhos, fechar a porta e virar a botija para que os vasos fossem cheios. Eliseu não mandou ela entrar dentro de casa, trazer o seu vizinho para dentro de casa, trazer um parente para dentro de casa. E também ele não deu uma ordem, eu creio que foi uma ordem, não deu a ordem para ela entrar e orar para pedir que Deus multiplicasse aquele azeite. Não, ele pediu que ela entrasse e virasse a botija, que dali o milagre ia continuar acontecendo. E foi o que aconteceu. O que me chama a atenção é que a botija não encheu. A botija ela virou e foi descendo fio de azeite, e cada vaso que ela trazia, aquele vaso ia enchendo e os filhos iam guardando. Na medida que foram acabando, no final ela pediu o filho trazer mais vasos. O filho disse que não tinha mais. Foi aonde o azeite acabou, porque os vasos já estavam todos cheios. E a grande lição é que a gente tem que ser obediente, principalmente, como eu falei ali atrás, na outra lição ali, que Deus coloca pessoas na nossa vida, pessoas preparadas, principalmente espiritualmente, para nos ajudar quando a gente mais precisa. Então a gente precisa ser obediente a elas, porque não adianta de nada você sair da sua cadeira no final do culto, ou até mesmo pedir uma oração, vir uma pessoa aqui que vai fazer oração por ti e dizer para ti que eu tenho que fazer assim, e tu não acreditar. Ela não precisava obedecer, porque a hora que ele fala para ela ir buscar vaso, ela provavelmente pode ter passado pela cabeça dela: o que eu vou fazer buscar tanto vaso, pois eu só tenho um fio de azeite em casa? O que ele está? Mas ela não desistiu, ela fez o que pediu. E se quando Deus manda, faz, porque o milagre para ti, para tua casa, pode estar chegando. Amém. E nós mesmos podemos atrasar o nosso milagre, a nossa libertação, a nossa salvação. Às vezes é nós mesmos que pedimos, por poucas coisas, mesmo que a gente faz tudo certinho. Aí na hora que vem o Espírito Santo, Deus manda alguém falar conosco, a gente não obedece, a gente fica com o pé atrás, fica com medo. Mesmo que doa, faça. Mesmo que dá na dúvida, faz. Porque se Deus está mandando, eu tenho certeza que Ele não vai desamparar nenhum dos seus filhos. Glória a Deus. E a sexta lição, o sexto ponto que eu coloquei aqui, é que aquela família era uma família unida. Glória a Deus. Era uma família unida. Por quê? Porque ali os três, eles trabalharam juntos. Eles não deixaram um puxar para um lado nem para o outro. Todos os três focaram num propósito só, que era o quê? Trazer os vasos para dentro de casa, encher aqueles vasos, guardar e sair e vender para pagar aquela dívida. Para quê? Para que a mãe não perdesse seus filhos, para que não, já tinha perdido o marido. Imagina perder mais os seus dois filhos. Como é que ia ficar aquela mãe? Então, se a gente quer que Deus age na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa casa, mantenha a sua família unida. Glória a Deus. Mantenha a sua família, seus vizinhos, parentes, tudo focado no propósito. É vocês, irmãos. Dê as mãos, vem para cá orar, mas todas oram por um propósito só. Glória a Deus. Não adianta um querer puxar para um lado, outra para o outro, que no fim vão ficar divididas. E a oração tem poder. E cada vez que a gente ora num propósito só, Deus age aonde a gente menos espera. Amém. Como a Camila falou, Deus às vezes fica em silêncio, mas é no silêncio que Ele trabalha. Glória a Deus. Quando menos a gente espera, pode ter certeza que é ali que a vitória vai ser grande. Eu sou prova viva disso. A minha esposa, de tanto ela orou, passando por tribulação, ela dizia que a gente orava, e não adiantava. Aí teve uma hora que Deus se calou de verdade. Se calou, eu fui para um lado, ela foi para o outro.
Deus permitiu que eu chegasse no fundo do poço. Cheguei no fundo do poço. Passei o que tinha que passar. Época de pandemia, eu sou um ex-dependente químico. E 9 meses numa clínica de recuperação. Longe de filho, família. Passei o aniversário do meu filho numa comunidade terapêutica, Natal, primeiro do ano. Mas eu tive que pagar o preço. Tive que pagar o preço. É a lei da semeadura. Se tu fazer, o que tu plantar, tu vai colher. Eu plantei para aquilo ali, o que eu queria colher? Mas, com a graça de Deus, hoje estou aqui. Aleluia. E como eu fui falar também, deixa eu tomar aqui. E como foi falado ali naquela quinta lição em obediência, eu falei com o Espírito Santo toda a vida à noite, eu perguntava para ele, o que eu levo para as irmãs? Ele sempre falava, fala em obediência, fala sobre obediência. Mas eu tenho que falar para as mães sobre obediência, irmãos. Então, toda a vida na igreja, toda segunda, tudo orando, o que eu vou falar para a obediência? Não, fala sobre obediência. Então, o que o Espírito Santo ele mostrou para mim, ele quer que eu fale para a igreja, que ele faça uma comparação lá de quando Jesus ele fazia os milagres, ele fazia cego enxergar, mudo escutar, aleijado andar. Ele quer perguntar se vocês sabem por que hoje esses milagres não acontecem, está difícil de acontecer hoje. Claro, o milagre de cura acontece frequentemente, amém, glória a Deus por isso. Mas a gente vê pessoas com deficiência na perna, deficiência de visão, a gente não vê, é difícil ver uma cura nessa parte. Mas por quê? Porque às vezes a gente não está sendo obediente. E às vezes a gente está aqui na igreja, num mundo abençoado que nenhum. O Espírito Santo presente nesse lugar, como sempre teve, como ele está agora. O Espírito Santo vem e toca na gente, para a gente se levantar, já tem um irmão, ele mostra o que aquele irmão está passando. A gente fica ali, acanhado. A gente não vai. A gente, primeiro, o que a gente vai fazer? Vai orar para pedir a confirmação se é aquilo mesmo que eu vou falar para o irmão. Então, às vezes, nessa hora que a gente para fazer essa oração de confirmação, às vezes é onde a gente perde de dar um milagre para aquela pessoa. E foi o que aconteceu aqui com essa mulher. A hora que Eliseu disse para ela, entra dentro da tua casa, fecha a porta com os vasos e vira a botija. Ele não mandou ela orar, ele mandou ela fazer. E foi ali que aconteceu o milagre. Porque se ela vai orar, o que ia acontecer? O credor vinha e levava os 2 filhos dela. Levava, e ali ela correria um grande risco de nunca mais ver eles, e até mesmo ela perder todos os bens, o resto que ela tinha. Então, quando Deus mandar, alguém se levantar, mostrar alguma coisa de um irmão que o irmão está passando, se levante, não fique com medo, não fica com vergonha. Porque se é o Espírito Santo que está mandando, pode ter certeza que vai ter a confirmação na hora que você estiver lá profetizando, você estiver entregando alguma coisa de Deus para ele. Às vezes a gente fica com vergonha, eu já passei por isso. Uma vez eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou comigo para entregar alguma coisa para o pastor Fabiano. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou subir lá em cima para entregar alguma coisa para o pastor. E eu fiquei ali, nossa, o Espírito Santo foi me apertando. Foi me apertando uma certa maneira, eu comecei a beber e não parava mais. Mas eu sou para fechar o olho e disse, se for a tua vontade, que ele se levante e vai tomar água. Eu abri o olho, pastor. Foi. Aí não teve, fui atrás. Fui lá e entreguei, depois de um certo tempo ele veio, ele me agradeceu, tudo ali, mas aconteceu mesmo. Quando Deus manda, pode ser que for agora. Eu ali embaixo, o pastor lá em cima. Como que eu vou entregar alguma coisa para o pastor? O pastor está me entregando. Mas o Espírito Santo falou para me entregar, eu tinha, mas estava no começo, como que eu ia fazer isso? Como que eu ia falar? Cheguei lá, o Espírito Santo trabalhou, falou tudo que tinha que falar. E com a graça de Deus, hoje estou aqui firme e forte, trazendo essa palavra. Creio que estou aqui tremendo, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém. Hoje
Hoje ainda mandei mensagem para a Renata, que eu estava lá, Renata, que tentando não está saindo nada. Eu estava de folga hoje, que a tarde inteira em cima dessa Bíblia, nesse caderno, e não saía nada. O que eu vou fazer? Mas o Espírito Santo sabe de tudo. De tudo que eu botei aqui, eu só falei os tópicos. Se soubesse que era para falar, não falei nada. Glória a Deus. Então, e o inimigo ele é sujo. Ele trabalha quanto menos espera. Chega ele na pergunta da mulher dizer que eu não ia pregar. Esses dias foi no irmão. Nossa, aqui eu falo assim, não, bota outro no meu lugar, porque não vai dar, estou aqui, não dá. No dia seguinte, fomos lá no Capivari, Congresso das Irmãs. Só louvor e pregação e aqui, ó. Vai correr? Cheguei no final do curso, não, só arrumando dente, louvor. Então, quando Deus tem um propósito na vida de cada um, quando Deus tem alguma coisa para nós, não adianta fugir. Quando vem pelo amor, tu vem pela dor. E eu tive a oportunidade de vir pelo amor para a igreja, não vim pela dor. Mas, até aqui Deus nos guardou. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem vitória para cada um que está aqui. Para a casa de cada um aqui, para cada família, em nome de Jesus. Então, são poucas palavras, mas se eu passar daqui, já não vai ser mais o Espírito Santo falando, vai ser eu. Então, eu prefiro deixar essas palavras. Que vocês levem essas lições que essa mulher teve, essas atitudes, a gente leva daqui para frente, e leva para nossas casas. E que eu creio que quando Deus tem promessa, Ele faz por completo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.